Hoje nós vamos falar sobre o TDAH e a relação com os alimentos. Será que dependendo da sua dieta, você pode ter uma piora dos sintomas do TDAH? Ou dependendo da dieta, pode até proteger e você se sentir muito mais funcional? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você gosta desse assunto, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem TDAH ou que você acha que é muito agitada, impulsiva e por aí vai. Sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje esse tema do TDAH e a relação com os alimentos. Em primeiro lugar, pessoal, falando um pouco sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente está vendo que muitas pessoas hoje estão com esse diagnóstico, não é mesmo? É até capaz que quando a gente leia os critérios diagnósticos do TDAH, segundo os manuais de psiquiatria, muitas vezes a gente se identifique com aqueles sintomas e a gente conclua, eu também sou TDAH, porque eu não tenho foco, eu não consigo manter muito foco da concentração numa atividade, quando eu vejo eu já estou pensando em várias outras coisas, às vezes ajo de forma impulsiva, é difícil manter a atenção e por aí vai. Tem vários desses critérios e é difícil um ser humano que não se identifique com alguns desses critérios. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a gente é TDAH, porque muitas vezes a gente vai estar exagerando nesse diagnóstico. A gente sabe que, infelizmente, a medicina da doença sempre pensa em doença e tratamento. Então, para o TDAH já tem um remédio, né? Tem alguns remédios que estão indicados. E a grande questão é que a grande maioria das pessoas não precisaria usar esses medicamentos. Entre eles a Ritalina, o Venvanse e por aí vai. Por quê? Porque grande parte das pessoas, com outras medidas, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, elas poderiam ficar muito melhores dos sintomas do TDAH, não necessitando da Ritalina, do Venvanse, né? Aquela muleta mais farmacológica, aquele medicamento para manter algum grau de foco e concentração. Então vamos pensar um pouco no TDAH nesse espectro, que a gente não tem uma base neurobiológica definida, tá? Sobre essa doença. A gente encara muito mais o TDAH como uma coletânea de sintomas, uma síndrome, em que a pessoa tem vários déficits, podendo ser déficits até mais graves, prejudicando a aprendizagem, muitas vezes tendo uma boa indicação o uso da medicação, mas na grande maioria das pessoas existe um sobrediagnóstico, ou seja, muito do diagnóstico, e a intervenção terapêutica às vezes é só focada na medicação. E isso é um grande erro. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, o TDAH está se tornando muito comum. 7,2% das pessoas no mundo se identificam nos critérios diagnósticos. E há um predomínio para homens em relação a mulheres. Em homens é muito mais comum. Geralmente os sintomas do TDAH, eles aparecem já nos primeiros 7 anos de vida. Ou seja, já é alguma coisa lá da barriga da mãe, já do início da vida, que a gente precisa aqui discutir. E também, muitas vezes, um cuidado que a gente tem que ter, os sintomas, eles aparecem, eles são valorizados quando a pessoa já tem esses déficits há mais de 6 meses. Menos de 6 meses não faz diagnóstico, é só uma perda funcional, tá? E a pessoa pode ter dificuldade de aprendizado, transtornos do humor, transtornos do comportamento, ou seja, realmente as coisas começam a se acumular. Será que isso tudo que você está falando, Luiz, tem relação com a alimentação? Cada vez mais os estudos direcionam olhares para isso. Então a gente sabe que a mãe, esse momento do nascimento, a qualidade do gameta feminino, do gameta masculino, do espermatozoide do óvulo, a capacidade desse corpo, dessa mãe, estar desintoxicado, ter uma boa alimentação, ter uma boa rotina, um bom estilo de vida, tudo isso é fundamental para que o cérebro dessa criança se forme de uma forma saudável. Então, tudo que a mãe ingere, toda a alimentação da mãe vai influenciar muito nessa neurobiologia dessa criança que já está se formando lá dentro da barriga dela, né? Então é muito importante a gente olhar para a dieta materna e para a saúde materna,
Porque nós temos fatores etiológicos claros do TDAH, fatores que atrapalham muito, que estão relacionados e associados ao TDAH, por exemplo, o tabagismo. A mãe fumar na gestação aumenta muito a chance da criança nascer com TDAH. O consumo de álcool e drogas aumenta muito a chance dessa criança ter TDAH. Mas outros fatores que hoje são importantes de serem avaliados, que são pouco falados pela mídia, são pouco falados pelos artigos científicos, porque não dão muito dinheiro, né? Essa é a questão. Mas a gente sabe que as intoxicações do ambiente, que são cada vez maiores, infelizmente, como a intoxicação por chumbo, a intoxicação por mercúrio, por cádmio, por outros metais tóxicos como o próprio níquel, arsênico e assim vai, tudo isso passa a se acumular no corpo da mãe, passa a ser transportado por toda a circulação materno-placentária para o nenê. Ou seja, todas essas toxinas, eu esqueci de falar, mas é muito importante citar também o alumínio, tá? Que é muito comum no nosso meio. Tudo isso pode estar sendo passado para o embrião, para o feto, no momento em que ele está em plena expansão, em que o cérebro dele precisa ter componentes, precisa ter nutrientes para se formar. Imagina um nenezinho dentro da barriga da mãe já recebendo essa carga tóxica do ambiente. Hoje tem muita discussão dos nanoplásticos, que estão presentes às vezes já na placenta, no líquido amniótico, como que eles afetam a saúde humana, muitas questões sobre isso, mas é fato que é um elemento estranho no corpo que não deveria estar lá. Então isso possivelmente também tem um impacto negativo na saúde dessa criança. Outros elementos que a gente pode levantar dentro da alimentação, que são muito importantes, é assim, o consumo de açúcar, ele não está provado causar, né, o TDAH. Porém, se você pegar uma criança pequena, coloque aqui no comentário se você já não notou isso, você que tem crianças com diagnóstico de TDAH em casa, se você der muito açúcar, der refrigerante, der salgadinho de pacote, der sucos adoçados, e você vai notar uma piora muito grande do comportamento dessa criança. Ou seja, realmente tem uma contribuição em piorar os sintomas. Então tem uma relação com o intestino dessa criança com o cérebro dela, certo? Outra coisa que se fala muito hoje, já tem alguns estudos mostrando, os adoçantes artificiais, acesulfame, aspartame, ciclamato, sucralose. Todos esses adoçantes artificiais, eles provocam um desequilíbrio da microbiota intestinal, naquelas bactérias que moram no nosso intestino, que a criança também já tem uma microbiota muito importante sendo formada. Mas se ela está sendo intoxicada com os adoçantes artificiais, né, seja aqueles tudo que é zero, né, às vezes não tem açúcar, mas tem um adoçante. E esse adoçante passa a desequilibrar esse microbioma dessa criança e isso passa a afetar o cérebro. Nós temos uma grande comunicação, o que chamamos hoje de eixo intestino-cérebro. Eu até tenho vídeos aqui no canal que eu explico esse eixo intestino-cérebro. Mas no momento em que eu ingiro esses alimentos que a mãe ingeriu, passou pelo leite, a criança já está sendo amamentada com aquelas toxinas, que a criança passa a comer dentro da dieta dela, né? Tudo isso vai influenciar esse eixo intestino-cérebro, esse microbioma, e essa criança vai ter prejuízo na fabricação de uma série de componentes, como complexo B, vitamina K2, passa a ter dificuldade de gerar butirato, propionato, acetato, que são os ácidos gástricos de cadeia curta, que são muito importantes para o desenvolvimento do eixo intestino-cérebro. Tudo isso vai impactar negativamente para que essa criança possa ter algum transtorno mental, dentre eles o TDAH. Por quê? Porque na barreira que nós temos intestinal, ela é uma camadinha de células. Se nós inflamamos e perdemos essa função de barreira no intestino, a camada intestinal é muito parecida com a camada barreira hematoencefálica. Os proteoglicanos são os mesmos. Então, no momento que eu desequilibro toda essa estrutura intestinal, eu passo também a fazer um processo de perda da minha barreira hematoencefálica, o que nós chamamos de leaky gut, que é do intestino,
o intestino vazado, nós também chamamos de leaky brain, que seria esse cérebro que já está desprotegido, gerando um processo inflamatório nele muito grande, porque tudo isso está sendo levado pelo sangue, pela linfa, pelo nervo vago, tá? Pelos nervos que vão até o cérebro, ou seja, tudo que acontece no intestino influencia o cérebro. Então, respondendo essa pergunta, os alimentos têm impacto no TDAH? Com certeza. Eles estão ligados na gênese do TDAH, não dá para a gente bater isso de martelo, mas nós sabemos que o intestino, a saúde intestinal influencia muito a nossa aptidão de memória, de concentração, de neurotransmissores, de qualidade sináptica, ou seja, precisamos ter neurotransmissores para comunicar um neurônio com o outro, precisamos ter um sistema imunológico equilibrado para que a micróglia, a astróglia, que são outras células que estão envolvendo essa sinapse, elas não causem inflamação em exagero, a neuroinflamação. Tudo isso está na gênese, na piora desse TDAH. Nós sabemos que os neurotransmissores de atenção, como a dopamina e a noradrenalina, são muito importantes de estarem otimizados numa pessoa que tem TDAH. Então, se nós tivermos déficits nutricionais relacionados à síntese desses neurotransmissores, nós vamos ter impacto negativo nessa doença. Ou seja, se a gente não tiver uma boa quantidade de magnésio, de complexo B, principalmente B5, B6, a gente vai ter um déficit na produção desses neurotransmissores. Vitamina C, que é muito importante nessas vias de síntese desses neurotransmissores que eu comentei. Se nós não tivermos vitamina D, que é um ativador da serotonina, que relaxa mais a criança, mas que também é importante para os outros neurotransmissores, a gente vai ter uma perda da qualidade desses neurotransmissores. Ou seja, existem elementos nutricionais diretos para que a gente possa ter a produção desses neurotransmissores em nível cerebral. Outro nutriente fundamental que tem muita relação com a dieta, e se a mãe não tem um aporte adequado, ela vai já ter um prejuízo na formação do cérebro do nenê, que é muito importante a gente fazer essa suplementação na infância também. Os ácidos graxos ômega 3 e os ácidos graxos ômega 6 são muito importantes esse equilíbrio entre inflamação e anti-inflamação. Os ômega 3 são mais anti-inflamatórios, os ômega 6 são mais pró-inflamatórios. E a nossa dieta ocidental hoje ela é rica em ômega 6, que é muito inflamatório. Para vocês terem uma ideia, alguns organismos internacionais sugerem um equilíbrio de 2 para 1, 2 ômega 6 para 1 ômega 3. E hoje, como que é a dieta ocidental? Temos 16 ômega 6 para apenas 1 ômega 3, ou seja, uma carência total de ômega 3, um exagero absurdo de ômega 6, que vem dos óleos de cozinha, das frituras, das gorduras saturadas, etc. Ou seja, a suplementação de ômega 3 de boa qualidade, sem metais pesados, com selos de qualificação, é sim um fator importante para a gente poder ter uma qualidade do funcionamento cerebral. Então, gordura é muito importante, porque a maior parte do cérebro é formado por gordura, tá? Então, falamos da vitamina D, falamos do ômega 3, falamos do magnésio, falamos do complexo B. É claro que cada criança precisa ser avaliada individualmente e adultos também, mas o que eu tenho notado, por exemplo, dentro das estratégias de intervenção nutricionais, com abordagem ortomolecular, quando a gente também modula esse intestino, tudo melhora. Então, glutamina cai muito bem quando o intestino está inflamado. A gente pode suplementar probióticos que ajudam nessa questão da síntese de neurotransmissores. Outro nutriente fundamental é o metilfolato e a metilcobalamina, porque além de serem vitaminas importantes, a B9 e a B12, para o funcionamento cerebral, essa fração metil dessas vitaminas é importante para ajudar a metilar certas regiões do nosso DNA, protegendo o nosso DNA do estresse oxidativo e da apoptose precoce, ou seja, morte celular precoce. Então também são ativos muito importantes de serem investigados na criança que tem esses sintomas. Falando de nutrição, eu acredito que eu falei dos aspectos mais importantes. Se você tiver dúvida de algum alimento que você acha que pode estar relacionado ao TDAH, comente aqui embaixo. Um aspecto que é muito importante evitar:
na dieta ocidental que piora a sinapse, piora o neurônio fica estressado, é o consumo de glutamato monossódico nos alimentos. Infelizmente, o glutamato monossódico ele é colocado em quase todos os alimentos industrializados, salgadinhos, bolachinhas, produtos condimentados, temperos, tem glutamato monossódico porque ele realça o sabor. Só que o glutamato ele tem o efeito de piorar o cálcio intracelular e esse neurônio passa a fazer um processo inflamatório e muitas vezes até morte neuronal por excesso de glutamato. Tá? Então o glutamato é um neurotransmissor e quem consome muito glutamato monossódico vai piorar, vai irritar o cérebro muito mais por causa desse corante, desse realçador de sabor que é colocado nos alimentos. Então, basicamente, pessoal, é muito importante a dieta da criança, é muito importante diminuir os industrializados, melhorar a microflora, ter alimentos realmente de verdade, né? Comida de verdade, ser uma dieta bem diversificada, tem que forçar essa criança a comer, a tendência da criança é não querer comer, tem que oferecer várias vezes, às vezes tem que, eu só quero comer doce, quero comer isso ou aquilo. Quem realmente bate o martelo na mesa do que vai ser comido nessa família é o pai e a mãe. Então quem faz esse gerenciamento é o pai e a mãe em relação aos alimentos. Então é muito importante vocês fazerem escolhas conscientes. Outra coisa, se o pai e a mãe não dão exemplo, como que a criança vai comer mais saudável? É complicado, né? Então basicamente eu falei de vários alimentos nocivos para o TDAH, não só na infância, mas também para os adultos, tá? E as intervenções nutricionais bem ajustadas por pessoa, equilibrando o eixo intestino-cérebro, melhorando a saúde do intestino, também aplicando homeopatia, que é excelente para TDAH em criança e adulto, ajuda muito. Também aplicando os hormônios que têm ação cerebral, todos os hormônios, pessoal, do corpo praticamente têm ação cerebral. Então, se o DEA está baixo, se a testosterona está baixa, se vitamina D está baixa, se melatonina está baixa, tudo isso precisa ser reposto sob medida para que esse cérebro seja otimizado, tá bom? Outras técnicas como mindfulness, para aprender a manter a mente focada no presente, meditações com foco e atenção, gerenciamento emocional de vários níveis, própria constelação familiar. Muitas vezes quando eu atendo crianças muito agitadas e a gente vai constelar, não é a criança o problema é o conflito dos pais, a criança está tentando se sacrificar pelos pais para que os pais fiquem bem e muitas vezes ela passa a ter muitos sintomas do TDAH, isso é recorrente no consultório. Então, se a gente faz uma abordagem multinível, seja para a criança ou para o adulto que tem o famoso TDAH, e a gente passa a melhorar todo o conjunto, seja de relacionamentos, alimentação, intestino, rotinas, etc., suplementações, vai ter uma melhora desse TDAH. Eu tenho muitos pacientes que não precisam mais usar Ritalina, não precisam mais usar Venvance. Por quê? Porque eles readquiriram a capacidade do corpo funcionar melhor. É claro que tem alguns casos muito mais graves, que esses medicamentos vão ser importantes, inclusive para a criança poder aprender, mas eu diria que é uma pequena percentagem. A maior parte das crianças poderia se beneficiar dessa conduta mais global, sistêmica que a gente está colocando aqui. Então era sobre isso hoje o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dê o seu like e compartilhe o vídeo, eu conto muito com a sua ajuda. E se você quer sugerir novos temas para outros vídeos, por favor, deixe um comentário aqui no final do vídeo que eu vou ter prazer de fazer vídeos focados na minha audiência. Fiquem bem, fiquem em paz e concentrados, com foco e atenção, que o TDAH fique para trás, fique para o passado. É possível neuromodular o cérebro, mesmo não usando os medicamentos que a indústria sugere você utilizar. Fica bem e até a próxima.